Então vamos lá, o que você acordou pensando no que hoje? De verdade, De verdade. eu acordei preocupado com a democracia. De verdade. Todos nós, né? Porque, vê só, Datena, eu comecei minha vida política com um intervalo longo depois que eu fui fazer carreira acadêmica e tal, mas eu comecei no movimento estudantil, nos anos 80. E entre 81 e 85, eu fiz a faculdade de Direito, lá de São Paulo, Largo de São Francisco. E todo o tema da minha geração era a democratização do país. Transição da ditadura para Era o último governo militar, era o último governo da ditadura, o Figueiredo, que era o presidente, e a luta toda do movimento estudantil, do movimento social, do movimento político, era a democracia. A luta era pela democracia. A gente queria pôr fim ao regime militar, a economia estava péssima, a inflação estava péssima, a desigualdade, tudo estava muito ruim no Brasil. A ditadura militar já tinha ali durado quase 20 anos, né? E eu comecei a minha vida pública no ano que antecedeu a campanha das diretas. E participei ativamente da campanha das diretas, que fracassou num primeiro momento, porque nós queríamos que as eleições acontecessem. Mas plantou a ideia. Mas plantou a ideia, e depois, em 89, como você sabe, nós tivemos a primeira eleição direta para presidente, depois de muitos e muitos anos de ditadura militar. Então, quando você vê que hoje no Brasil tem pessoas que não têm apreço pela democracia, quando você vê um governador do estado de São Paulo, né, dizer que não confia nas instituições, não confia na justiça, que tem que perdoar quem tentou um golpe de Estado. Quando você vê uma mobilização de partidos ultraconservadores no Congresso, você fica preocupado. Quer dizer, a impressão que dá é de que essa tentativa de golpe está absolutamente bem documentada, com testemunhas, com documentos, com delações, com confissões. Uma parte da população entende que aquilo foi legítimo. Eu acordei preocupado com o que eu li nos jornais e com o que eu soube, né, dos bastidores de Brasília, o que está acontecendo. Então, como eu comecei minha vida pública lutando pelas eleições diretas, lutando pelo voto popular, lutando pela soberania nacional, eu me lembrei desse momento. Eu comecei minha vida nos anos 80 lutando pela democracia. O que eu estou vendo hoje? O que essas pessoas estão imaginando? Que elas estão lutando por um Brasil melhor, lutando por esses valores? Quer dizer, uma pessoa tenta um golpe e no dia seguinte, não, vamos perdoar, está tudo bem, não aconteceu nada. Aconteceu. E aconteceu a coisa mais séria que pode acontecer para um país, que é você sonegar do povo o poder de eleger os seus representantes. O Tarcísio seria hoje o candidato mais forte da direita. Com essas declarações do Tarcísio que você se referiu, você acha que ele coloca em risco o processo democrático e de desenvolvimento do Brasil? Já falando em eleições, porque as eleições já começaram, praticamente. Eu sinceramente, isso eu tenho ouvido muitos comentários de analistas nas TV, jornais, rasgou-se a fantasia, né? Até todo mundo estava querendo apresentá-lo como uma pessoa de centro, né? Não era um bolsonarista. E isso, eu estava só contando os dias para isso ser desmentido, porque não existe isso. Não existe essa. Você é ministro de um cara, você foi eleito governador pela mão da pessoa. Você depende daquela pessoa, da liderança daquela pessoa, né? Quando o presidente Lula falou o Tarcísio não existe sem o Bolsonaro, não foi para ofendê-lo, foi constatar um fato. Ali existe um grupo, que é o Centrão, basicamente, né? O velho Centrão, que é o bolsonarismo, entendeu? É o bolsonarismo. É a turma que apoiou a ditadura militar, que ficou em segundo plano durante os governos Fernando Henrique e Lula, e com tudo que aconteceu no Brasil de 2013 para frente, o PSDB acabou, e essa turma ocupou o espaço do PSDB com grandes desvantagens do ponto de vista moral, institucional e democrático. É por isso que eu não gosto de seguir pauta. É por isso que eu te perguntei com o que você estava preocupado. A entrevista tomou um rumo completamente diferente.
Então, partindo desse A culpa princípio, foi sua. porque a sua opinião, como figura importante do governo, ligação direta com o presidente Lula, conversa com o presidente Lula. Aliás, o Lula disse que não ia perder o tempo vendo o julgamento. Você está assistindo o julgamento ou não? Não estou também, mas não estou por falta de tempo. Mas precisa prestar mais atenção a partir de agora. Mas dentro desse princípio, agora já vamos pensar talvez em teoria da conspiração, nem tanto. No golpe de 64, os americanos já vinham com a armada já perto de onde estão, ali na Venezuela. Nem precisou chegar aqui. Tá? Pode estar havendo interferência dos Estados Unidos em processo político brasileiro já, para que haja um respaldo político e, através desse respaldo político, mobilização da população, nesse sentido que você diz de que se abre o clima para uma revolução popular, porque hoje em Brasília, eu nunca vi Brasília tão calma assim. E todo mundo diz que depois da bonança vem a tempestade, é isso que você está com medo. Você acha que pode estar havendo alguma interferência ou não? Não, eu estou levando em consideração o que está sendo publicado pela imprensa dos Estados Unidos e brasileira. Né? Não há nenhuma justificativa técnica para o tarifaço contra o Brasil. Nenhuma. Isso não sou eu que estou dizendo, é o mundo que está dizendo. Quer dizer, a imposição... Não há. A Índia, por exemplo, não tem o Bolsonaro e toma 50%. A coisa é econômica. Não só econômica, mas também ideológica. No caso do Brasil, é só ideológica. Por quê? Porque o Brasil, em 15 anos... Não, e econômica também, porque o Brasil é uma potência emergente. Não, mas aí vamos separar as duas coisas. O tarifaço, nas condições atuais, não tem nada a ver com o déficit comercial, que não existe. Pelo contrário. Os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. Levam vantagem. Em 15 anos, foram 410 bilhões de dólares remetidos para os Estados Unidos do Brasil. Então não tem a menor pertinência. Em segundo lugar, nós participamos de um bloco econômico que é o Mercosul. O Mercosul não pode ter esse desequilíbrio. O Brasil, uma tarifa... O único país da América do Sul com tarifa de 50% é o Brasil. Então, é eminentemente político. O Brasil é deficitário com os Estados Unidos. O Brasil está num continente inteiro que é deficitário em relação aos Estados Unidos. E a primeira declaração que o Trump fez em carta endereçada ao Brasil foi de que o tema era o Bolsonaro, não tinha outro. E os filhos não deixaram dúvida sobre a atuação deles nos Estados Unidos. E, por sinal, do lado do neto do Figueiredo, que eu citei no começo da nossa entrevista, que foi o último ditador brasileiro, o último ditador brasileiro. Você não acha que... Você sabe que tem uma frase clássica que foi dita nos anos 80, que não sei exatamente pelo Kissinger, a memória pode estar me traindo aqui, mas é uma frase conhecida: nós não aceitaremos outro Japão, um outro Japão ao sul dos Estados Unidos. Né? Nós não vamos aceitar uma potência econômica na América do Sul, a maneira como surgiu o Japão, né? Lá no extremo oriente. Então, essa visão de que eu tenho que me desenvolver e não deixar que o outro se desenvolva, essa é uma coisa que perpassa a mentalidade de alguns... Imperial. De alguns políticos dos Estados Unidos, não de todos, porque você não pode demonizar. O povo americano tem muitas conquistas históricas desde a independência, que é uma coisa notável. Mas muitos políticos americanos, a elite americana, parte dela, fala assim, não é para deixar ninguém crescer, somos nós. O resto a gente vai administrando, vai abafando. O Brasil tem uma situação muito incomum no mundo hoje. Primeiro, o tamanho do território. Segundo, volume de água no Brasil. O volume de sol, mas um sol que gera energia barata. Um vento que gera energia barata. Quando eu falo que é o melhor vento e o melhor sol do mundo, é pensando na energia barata que, tecnicamente, não é que é porque é brasileiro. Não, é técnico. A mensuração do quanto se gera de energia limpa com o sol no Brasil e com o vento no Brasil é maior do que qualquer lugar do mundo. Terras raras e minerais críticos. Você precisa disso para fazer bateria, para fazer imã, para fazer tudo. Chip, tudo que é de quarta geração depende desses materiais especiais, minerais críticos e terras raras. O Brasil é a terceira reserva do mundo, depois da China e do Vietnã. Nós temos 18% das reservas de terras raras no Brasil. Os Estados Unidos não têm 10% do que o Brasil tem. Não tem 5% do que a China tem. Então,
existe também o interesse econômico que você citou. O tarifaço é político, mas é uma visão de curto prazo. Mas no médio e longo prazo, é óbvio que as vantagens que o Brasil tem de natureza econômica são alvo de cobiça mundial, né? Por isso que o Brasil, Datena, e sob o comando do presidente Lula, o presidente Lula pode ver, ele nunca aderiu a um bloco, ele nunca concorreu para que o Brasil se acoplasse como satélite de um bloco. Ele sempre defendeu a tese seguinte: o Brasil tem que ser multilateral, necessariamente. Nós não podemos ser quintal de ninguém. Então nós temos que ter o acordo com a União Europeia e Mercosul, nós temos que ter boa posição na Ásia, porque é onde o mundo está crescendo. Índia e China são os países que mais crescem no mundo. A ASEAN, que são as nações do Sudeste Asiático, para onde a gente exporta muito, prioridade também. Mas nós nunca descuidamos da nossa relação com os Estados Unidos. Nunca, né? Por quê? Porque o presidente entende que pelas dimensões, pela importância geopolítica, pela sua diplomacia historicamente muito salutar, muito moderada, o Brasil não pode ser satélite. O Brasil tem que ter uma relação aberta. Não, mas essa conversa me deixou profundamente preocupado. Por exemplo, quando você fala em teoria de dividir os quintais, porque o que aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial foi praticamente isso. Os Estados Unidos demoraram a entrar na Segunda Guerra Mundial. Demoraram demais. O Churchill pedia naquela ilhota dele, lá na Grã-Bretanha, para que os Estados Unidos entrassem, porque senão o Hitler ia tomar conta da Europa. Mas o que interessava aos americanos é que o Hitler desgastasse os soviéticos, da época a União Soviética. Foi aí que ele perdeu a guerra, quando ele abriu as duas frentes, quando ele atacou a União Soviética. Porque para os americanos interessava que a parte da Europa ficasse da mão dos europeus sem o comunismo e a outra parte do mundo ficasse para cá. Você acha que é uma coisa parecida que está acontecendo hoje ou é pior? Quando o Lula diz que o Trump quer ser imperador do mundo, que ele quer expandir cada vez mais as conquistas americanas, isso na opinião dele e do núcleo que está acompanhando o Trump, que são bilionários que fazem parte do governo, que tomaram o poder do governo. Agora, você me deixa muito preocupado, porque você fala de uma ocupação específica mesmo, de transformar a gente no quintal dos americanos, fazer um bloco com os americanos liderando. Quando ele fala em ocupar, de novo, o Canal do Panamá, quando ele manda frotas para a costa da Venezuela, no quintal do Brasil, já se fala de uma ocupação territorial. Não estou nem falando de Groenlândia e coisas específicas. Você teme que algo assim aconteça, inclusive militarmente ou não? Eu acredito que o objetivo estratégico é manter o Brasil como fornecedor de matérias-primas, de commodities. Quer dizer, sem se desenvolver. Na verdade, nós tivemos, nos últimos 40 anos, a indústria só teve um respiro no Brasil durante os 8 anos do presidente Lula, primeiro e segundo mandato, e agora estava retomando o investimento industrial, né, que nós queremos manter. Você até visitou o Alckmin hoje, e o Alckmin está com Nova Indústria Brasil, que é um projeto de, aos poucos, ir reindustrializando o Brasil. E essas energias limpas, solar e eólica, baratas que o Brasil tem, mais os minerais críticos que o Brasil tem, podem ser elementos de um projeto de desenvolvimento e de reindustrialização. Então, obviamente que isso